ativarmos a nossa fé. Se a nossa fé ela precisa ser ativada, é porque muitas vezes ela fica inerte, ela fica inativa, ela fica estagnada, ela fica parada. Então nós precisamos tirar a nossa fé dessa zona de conforto e colocar a nossa fé ativa, colocar essa fé em ação. Olha, o que acontece quando nós falamos a respeito de fé? Quando nós falamos a respeito da fé, nós estamos falando de um discurso que, no sistema, esse discurso, ele foi reduzido na sua definição. Ele foi reduzido à simples experiência da vida. Então, quando as pessoas hoje, elas falam a respeito de confiança, quando elas falam a respeito de fé, elas resumiram o significado de confiança. Elas resumiram o significado de confiança no sentido de experiência da vida. Confiança é resumida em experiência da vida. E como assim a confiança ela é resumida na experiência da vida? Eu vou dar a vocês alguns exemplos. Por exemplo, quando a pessoa ela vai se assentar em uma cadeira, ela confia que aquela cadeira vai suportar ali a sua estrutura, ela vai suportar o seu corpo. E quando uma pessoa coloca o celular, o alarme do celular para despertar, ela está confiando que vai ter um outro dia. Então, é neste parâmetro que as pessoas... Obrigado, Diácono Everaldo. É neste parâmetro que as pessoas, elas têm definido, é neste parâmetro que as pessoas elas têm definido a questão de confiança. Fato é, quando nós observamos, quando nós olhamos uma letra de uma canção, a letra do Raul Seixas, que diz: não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Quando nós observamos um fragmento desta canção, nós notamos que Seixas, ele acerta a trave. Como assim ele acerta a trave? Seixas acerta a trave quando ele diz, tenha fé em Deus. Mas quando ele diz para ter fé na vida, eu gostaria de refutá-lo. Eu gostaria de refutá-lo no sentido de que a frase da letra da sua canção, não que o pastor tenha costume de ouvir, tá? Tudo bem? Não me interprete mal. Não é, na verdade, costume de ouvir música secular, mas os nossos ouvidos já ouviram algumas letras, com certeza. Você já ouviu alguma letra de uma música em algum momento da sua vida. Então, quando nós observamos a letra dessa música, nós vemos que o pano de fundo dessa letra tem o objetivo de passar o otimismo, tenha fé na vida. E nós sabemos, pessoal, que a vida por si só, ela não consegue dar resposta. A vida por si só, ela não dá a resposta quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis. A vida por si só, ela não consegue responder às dificuldades que nós enfrentamos, os vales mais torrenciais, as dificuldades que a vida sempre vão colocar diante de nós. A vida sozinha, ela não responde às dificuldades interiores que nós enfrentamos. Então, quando nós observamos aqui a letra de Seixas, ela tem o objetivo de trazer otimismo. Não é que seja ruim você ser uma pessoa otimista. É tão gostoso nós conhecermos alguém que é otimista, porque o fluxo de otimismo que está na vida daquela pessoa, ela também vai nos porões da nossa existência e nos influencia. Só que nós não podemos levar a nossa vida apenas no ciclo do otimismo, porque não basta você ser otimista, porque também o otimismo não vai responder no dia da sua aflição. Por mais que você seja otimista, sabe aquela pessoa que vê o céu todos os dias assim ensolarado?
Este é o tipo de pessoa otimista. Todo dia a pessoa vê o céu ensolarado, pode estar a nuvem que estiver, o tempo pode estar fechado, mas ela consegue tirar coisas boas daquela situação. Este é o perfil de alguém que é otimista. Porém, meus amados irmãos, o otimismo também não vai responder. Assim também como a vida em si não responderá às dificuldades do nosso coração, os dilemas da nossa vida. Blaise Pascal diz o seguinte: quase que invariavelmente as pessoas formam suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Ou seja, a maioria das pessoas, segundo o pensador Blaise Pascal, ele diz que a maioria das pessoas formam as suas crenças naquilo que elas acham atraente. Ou seja, elas formam a sua crença nos seus sentimentos. Elas formam a sua crença no âmbito sentimental. Então nós podemos observar que a fé, ela não está ligada ao que eu sinto ou o que deixei de sentir. A fé, ela transcende esse âmbito do que eu sinto ou do que eu deixei de sentir. Porque a fé, ela dá provas. Não é o que diz o texto bíblico que nós vamos ler daqui a pouquinho. Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de conscientizar a igreja que a fé não exclui as provas. Indo na contramão do perfil das pessoas que Blaise Pascal, ele trabalha aqui no seu pensamento. A maioria das pessoas conectam a sua crença, conectam a sua fé nos seus sentimentos. E quando nós observamos a fé ela não exclui provas. A fé, ela produz provas. A fé não elimina provas, a fé produz provas. É o que diz o texto bíblico em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, a fé produzindo prova aqui, presta atenção. Olha a fé produzindo prova, e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé não está ligada ao ambiente do sentimento. A fé não está ligada apenas ao meu senso de otimismo. A fé não está ligada à resposta que eu busco da experiência da vida. Pelo contrário, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, quem tem uma vida abastecida por fé é alguém que tem esperança em alguém em caixa alta, em alguém em letras maiúsculas, em alguém que transpõe o sistema deste mundo, em alguém que transpõe a cronologia do tempo, em alguém que transpõe o limite dessa vida. Por isso, então, que Hebreus capítulo 11, no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a fé, ela produz prova, a fé não exclui, a fé produz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é a fé. A fé é ter em nosso coração uma esperança imaculada. Uma esperança que não murcha, uma esperança vital, uma esperança que tem vida. Por isso, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz, nós vemos aqui Sanders dizendo o seguinte: a fé permite à alma que crê tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível. Observe bem como é bom a gente ter fé. Observe bem como é bom a gente ter uma vida ativada pela fé, porque a fé permite a alma que crê, a fé permite a pessoa que crê, a fé permite o indivíduo que crê tratar o futuro como presente.
Ela permite você trazer para agora aquilo que o seu olhar humano não alcança, mas através de qual prisma? Através de que nós podemos trazer o futuro para o presente? Você poderá trazer o futuro para o presente, você poderá trazer o invisível para o visível através dos seus olhos espirituais. Por isso que nós precisamos deixar com que a fé fique ativada. Por isso hoje nós precisamos reativar a fé no nosso coração. A fé, ela permite você tratar o futuro como presente, o invisível como visível. Olha que legal! Aquilo que você olha diante de você e você nota como impossível, a fé te capacita a ver a possibilidade em impossibilidade. Então ele tem razão, o pensador Sanders, quando diz essa verdade a respeito da fé. Por isso hoje, eu preciso trocar minha resistência por rendimento. Porque a fé, ela comunga com o ato de render-se. Não tem como ativar a fé no nosso coração sem você se render. Hoje Deus está falando com você, filho, filha, entregue a mim, porque eu estou contigo. Entregue essa causa diante de mim, entregue essa causa diante das minhas mãos, porque eu tenho controle de todas as coisas. Mas nós não gostamos de render, nós não gostamos de nos render, porque nós gostamos do autocontrole. Nós gostamos, gente, é da nossa cultura humana. Nós gostamos de ter o domínio a respeito das coisas. Nós gostamos de ter o domínio das situações. Pense bem, nós gostamos de dominar, nós gostamos de ter o domínio, nós gostamos de estar com as mãos nas rédeas. E muitas vezes que nós ficamos com as nossas mãos nas rédeas, muitas vezes que nós gerenciamos a nossa história, nós quebramos a cara. Foi assim com os nossos representantes. Eles então quiseram dominar de forma autônoma e eles caíram no seu próprio egoísmo. E o Senhor hoje ele traz a consciência para nós. Deixa de ser resistente e experimente se render, porque este é um ambiente seguro para a fé. Eu preciso deixar de ser resistente e eu preciso me render. O primeiro passo para que você ative a fé na sua vida, o primeiro passo, querido amigo, está nos acompanhando pela internet, o primeiro passo para você ativar a fé na sua vida, no seu coração, na sua caminhada, é entregar-se. É render-se, é deixar de ter o domínio, é deixar de ter o controle, e hoje você poderá fazer isso. Então troque sua resistência pelo rendimento, você precisa render-se ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 14, observe bem o texto, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 27, olha o que diz o texto bíblico, 27 até 33, Mateus 14, 27 até 33, observe bem. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nós estamos está diante dos nossos olhos um texto bíblico muito conhecido por nós. Jesus, ele faz uma programação de descanso com os discípulos, mas nesse trajeto em que ele arruma as malas para aquele período de descanso, sabe aquele período de descanso? Jesus era tão atarefado que ele também se afadigava da labuta do ministério, da labuta do dia a dia.
Então ele faz uma programação de viagem com esses discípulos, mas quando eles chegam ali no trânsito, para que então pudessem pegar ali aquele barco para irem juntos, ele lida com uma situação de uma grande multidão, que é o que nós vemos de forma antecedente, a primeira multiplicação dos pães. Então, no percurso da mala pronta de Jesus, Jesus então opera um grande milagre. Quando chega a tardezinha, ele libera os discípulos para irem para o percurso que eles haviam programado. Mas ele toma uma atitude: eu vou separar um tempo, como é comum, Jesus fazia isso, eu vou separar um tempo para oração, eu vou separar um tempo para busca. Então Jesus sai de cena nesse sentido e vai orar, e vai buscar o Senhor, vai buscar a face do Senhor e libera os discípulos para seguirem viagem. Mas quando libera os discípulos para seguirem viagem, acontece algo que mexe com a fé de qualquer cidadão. Meus queridos irmãos, nós estamos falando de um ambiente que era revisitado constantemente por ventos fortes vindo das montanhas de Golã. E a ventania que chegava naquele ambiente era tão forte que cortava aquelas águas, que cortava aquele lugar, que cortava aquele ambiente. Notamos então que algo surge na trajetória, algo surge naquele percurso, que é o que fica conhecido como a grande tempestade. E é importante nós observarmos que sempre algo surge na nossa jornada de vida. Sempre algo surge na nossa história de vida. Às vezes está tudo tranquilo, às vezes a gente está bem no âmbito familiar, a gente está bem no âmbito espiritual, às vezes a gente está bem em diversas esferas da nossa vida e em um estralar dos dedos parece que chega uma grande tempestade. E a mesma coisa que aconteceu com estes homens. Mas muitas vezes nós temos o vício de olhar para este texto bíblico percebendo apenas a fragilidade do apóstolo Pedro. Nós observamos apenas que ele começou a afundar, mas nós não olhamos para a coragem. Da mesma forma que ele era impetuoso, da mesma forma que ele era sanguíneo, nós notamos também que ele se torna impetuoso na coragem, e é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos, meus queridos irmãos. Em meio às tempestades da vida, nós precisamos tomar a decisão que o apóstolo Pedro tomou. Por isso que hoje eu não gostaria, porque nós temos, é a mesma coisa do avião. Deixa eu fazer uma ilustraçãozinha com vocês. Não sai nos telejornais que o avião pegou o voo lá em Viracopos, São Paulo, e chegou até Petrolina de forma tranquila. Mas um avião que sai lá de Viracopos, em Campinas, e chega até Petrolina, e no percurso ele caiu, vira noticiário em todos os telejornais. Assim também é a vida. Nós olhamos para Pedro só mediante quando ele afunda, e a gente faz sermão, falando Pedro afundou, porque ele não olhou para Jesus, Pedro começou a afundar na água, meu irmão, não seja como Pedro. Não, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, ao contrário, nós vamos pegar esse texto e fazer um negócio aqui, ao contrário, eu não gostaria de usar essa temática, contrariando a pessoa de Pedro, no sentido de que ele afundou, mas nós não observamos a coragem que ele teve. Ele foi o único. Pedro foi o único em meio a uma situação assustadora. Pedro foi o único em meio a uma situação de desespero, que quando eles viram ali algo aparecendo, que Jesus começou, pensa bem, gente, 3h de madrugada, você está no meio de água, você está no meio de um lugar, e os ventos tinham soprado, tempestade estava acontecendo, etc. e tal, e de repente você começa a enxergar um vulto andando sobre água. Irmãos, eu acho que eu caía duro para trás. Eu falei, se essa tempestade não me matou, agora que eu vou morrer. Porque, queridos, foi um ambiente propício a não ter fé. Foi um ambiente propício a não ter fé. Mas num ambiente propício a não ter fé, Pedro foi um homem de coragem.
Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. E não é que Pedrão sai do barco? Queridos, hoje eu gostaria de olhar para a vida do apóstolo Pedro nesse sentido. Mateus capítulo 14, versículo 29 diz: então Pedro desceu do barco. Vamos parar de olhar para Pedro. Então Pedro afundou. Então Pedro, ele parou de olhar para Jesus, e nós vamos aí fazendo diversas aplicações, mas hoje eu gostaria de olhar para um Pedro que teve coragem. Eu gostaria de olhar para um Pedro que desceu do barco. Eu gostaria de olhar para um Pedro que caminhou sobre as águas. Eu gostaria de olhar para um Pedro que foi em direção a Jesus. Você quer ativar a sua fé? Você precisa descer, caminhar e ir até a direção de Jesus. Descer, caminhar e direção. Vai ser uma direção correta. Não é a direção da vida. Lembra o pensamento de Raul Seixas? Lembra o que Raul Seixas falou? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Otimismo. Bacana, Raul Seixas. Tenha fé em Deus. Mas eu não posso ter fé na vida, porque quando eu tenho apenas fé na vida, eu vou em direção ao meu ego, eu vou em direção ao meu coração, eu vou em direção às minhas vontades, porque a vida, ela é um imã para que as minhas vontades venham prevalecer. A vida, ela é um imã para que o meu ego venha tomar cena de qualquer tipo de situação. Então Pedro desce do barco, caminha. Então eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite esses 3 pontos. Daqui a pouquinho nós vamos então aprender que para ativar a nossa fé, você quer ativar a sua fé nessa noite? Talvez você chegou aqui nessa hora, nesta noite, neste culto, assim, com a fé inativa, com a fé inerte. Talvez você chegou assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer em meio a essa tempestade que a vida colocou diante de mim? O que eu vou fazer em meio a essa situação que eu estou enfrentando? Querido, Deus tem uma palavra para o seu coração, e a primeira palavra que Deus tem para o seu coração é essa: eu preciso entender que a situação não é o meu teto. Como assim, pastor? Você precisa entender que a tempestade que você está enfrentando, que a circunstância que você está passando, não é o seu limite. Aqui nós aprendemos com o apóstolo Pedro em Mateus capítulo 14, versículo 29, que diz: então Pedro desceu do barco. As 2 figuras que eu gostaria de destacar nesse texto, Pedro e barco. Pedro representa, ele é protótipo, o meu protótipo, o seu protótipo. Pedro representa a minha pessoa, representa a sua pessoa que enfrenta tempestades. Todos nós enfrentamos tempestades agudas, todos nós, gente. Seja tempestades interiores, sejam tempestades externas, sejam tempestades familiares, sejam tempestades na saúde. São tantas tempestades, minha gente, que nós enfrentamos. Mas o apóstolo Pedro, ele então, em meio ao ambiente de segurança, você está no meio de um lugar com ventania, com tempestade, o barco é o seu lugar de segurança. O barco é o seu lugar seguro, mas ele então, ele olha e Jesus diz que é ele, e ele fala: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo, Jesus. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco. Queridos irmãos, Pedro estava lidando com uma questão limitante. As situações da vida não nos colocam neste ambiente limitante. As dificuldades da vida não nos colocam neste ambiente tão limitante. Quantas situações chegam até a nossa casa? Quantas vezes parece que a gente fica com as pés e as mãos amarradas? Mas nós precisamos, queridos irmãos, descer do nosso barco, sair dessa caverna do medo. Nós precisamos enfrentar situações assim como Pedro enfrentou. Pedro, ele tinha uma situação que representava o que para Pedro? Eu acabei de dizer, representava limite. Escute bem, Pedro estava enfrentando uma situação que representava limite. Muitas vezes, meus queridos irmãos, a vida vai colocar diante de nós situações
que vão representar limites. Por exemplo, olha, quando o luto chega na nossa casa, quando nós perdemos alguém, é uma situação limitante. Não tem como mais fazer com que aquela pessoa volte. Vai ter que ser uma despedida. Vai ter que despedir. Quando nós enfrentamos a dor do luto, a dor da saudade, quando o luto chega até a nossa casa, quando o luto chega até a nossa família, quando o luto chega próximo de nós, é uma situação limitante. É um ambiente do barco. Mas o que muitas vezes as pessoas fazem? As pessoas ficam dentro desse barco por toda a vida. Nós não podemos ficar presos ao ambiente da situação. Nós hoje precisamos descer do luto. Nós precisamos descer com fé do luto que arranca as nossas lágrimas, que corta o nosso coração de dor. Nós vivemos um momento, queridos irmãos, da sensação de um luto universal. Toda vez que nós ligávamos o televisor ou acompanhava alguma coisa, hoje foram tantas pessoas. Mesmo que aquela pessoa não fosse tão próxima a você, mas se você tem pelo menos um senso de amor, você sentia pais, filhos, irmãos, não podendo despedir do amor da sua vida. Nós vivemos isso aqui perto. Nós tivemos pessoas com quase experiência. Se eu não me engano, eu vi o Antônio aí, o Antônio está ali. A igreja orou, a igreja intercedeu, mas Deus sabe dos seus propósitos. Alguns ficaram, porque Deus deu uma nova oportunidade, Deus deu uma segunda chance, Deus deu uma nova experiência, mas alguns partiram, pessoas próximas de nós perderam, sem poder despedir. As lágrimas do luto podem representar um limite na nossa vida. Quando tudo não vai bem no nosso casamento, quando a saúde do nosso casamento talvez já tenha evaporado, o homem que não respeita a mulher que não respeita o homem, um casamento sem alegria, um casamento sem felicidade, sem cumplicidade. Parece que um olha para um lado, o outro olha para o outro. Muitas vezes as pessoas vivem a verdade deste rompimento emocional. Gente, existem pessoas que não estão separadas de ambiente, mas estão separadas emocionalmente, vivendo dentro da mesma casa. Escute o que eu estou dizendo. Existem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, não estão separadas fisicamente, mas estão separadas emocionalmente. Notem isso que o pastor está dizendo. Às vezes também a doença chega até a nossa casa. Quantas vezes nós enfrentamos situações de enfermidade dentro do nosso lar? Isso representa também um limite. Quantas vezes uma doença faz com que a pessoa fique limitado? Uma doença faz com que a pessoa se limite naquilo que ela gostava de fazer, naquilo que ela gostava de comer, naquilo que ela gostava de praticar e por aí afora. Quantos pais e mães sofrendo com filhos amarrados a questões dos vícios? Quando um papai e uma mamãe lidam com essa situação dentro de casa, qual que é a situação, qual que é a sensação que ele tem de limite? Ou quando você também vive, não apenas o papai e a mamãe, mas você vive algum tipo de vício que você não conta a ninguém, que você não fala para ninguém, que você não abre o seu coração, e você vai ali morrendo por dentro com o seu vício. Quantas pessoas neste período passaram pela experiência do desemprego, entregando currículo? É a tempestade do desemprego, como a irmã disse no testemunho. Alguém perdeu o desemprego de forma injusta, que tinha uma família para poder alimentar, que tinha uma família para poder cuidar. Quantos pais, quantas mães, quantas pessoas que enfrentam a situação do desemprego, uma depressão que se arrasta, uma depressão que não acaba. Isso também é limitante,
porque a mente ela conduz os nossos passos, a mente ela conduz a nossa vida. Então, existem situações de uma depressão que se arrasta, a pessoa não consegue ver e ter alegria do viver. Queridos e amados irmãos, é importante, então, nós observarmos o versículo 25 do capítulo 14 de Mateus, que diz: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Note você que o mar era o ambiente da tempestade. Note você que o mar era o ambiente que provocava medo, mas Jesus, ele foi na vigília da noite. Deixa eu te falar uma coisa, querido amigo que me acompanha aí por essa internet, querido irmão que está aqui comigo, Jesus, ele sempre vai nas noites mais escuras da nossa vida. Jesus, ele sempre vai nas noites mais tenebrosas do nosso viver. Eu não sei hoje qual é a sua noite escura, eu não sei hoje aquilo que tem afligido o seu coração, mas eu libero uma palavra sobre o seu coração, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Jesus visita a noite da sua alma. Jesus visita a vigília da noite. Jesus visita as nossas altas madrugadas. Jesus visita a noite escura que vocês têm passado dentro da sua casa. Jesus visita a noite escura que você tem experimentado lá no meio da sua família. Jesus visita a noite escura do luto. Jesus visita a noite escura de um casamento quebrado. Jesus visita a noite escura de uma enfermidade. Jesus visita a noite escura de um filho que está preso aos vícios. Jesus visita a noite escura provocada pelo desemprego. Jesus visita a noite escura da depressão. Jesus é o Senhor que visita as noites escuras da nossa alma, assim como o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes disse: aquilo que era maior do que os discípulos e que conspirava contra eles estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! O que representava o seu medo, o que representava o seu limite, o que representava a sua angústia, estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. As águas que provocaram a tempestade agora estão debaixo dos pés de Jesus. E é isso que eu quero liberar sobre esta igreja nesta noite. Aquilo que tem provocado tempestade na sua vida está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que tem provocado tempestade na sua casa está debaixo dos pés de Jesus. Quem crê, dê glória. Piper diz no seu livro O Sorriso Escondido de Deus: uma das maiores dádivas do cristianismo é a certeza que temos um refúgio. Um cristão, apesar das adversidades da vida, não entende em sua totalidade o que é solidão. A fé nos induz a buscarmos uma esperança divinificada na figura de Deus. Lembra no início quando eu fiz uma refutação contra a ideia de Raul Seixas? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não, a nossa esperança não pode estar na vida. A nossa esperança, ela é divinificada na figura de Deus. Eu não tenho fé na vida. Eu não tenho fé em mim mesmo. Eu não tenho fé nos meus caminhos. Eu não tenho fé no meu coração. A minha fé está em Deus. Esta é a dádiva de um cristão que vive a sua experiência com Deus. Essa é a dádiva de quem realmente se rendeu. Eu não disse aqui atrás? Você precisa se render. Deixa a sua resistência e se renda. Deixa a sua resistência e se renda. O que é render? Entregar, colocar no colo dele, colocar nas mãos dele, deixar com ele e não pegar mais, Josi. É isso que nós precisamos, amada igreja. Pare hoje de ser resistente, pare de querer levar as coisas do seu jeito, da sua forma, pare de querer levar essa situação nas suas mãos, porque você não vai dar conta.
Se nós levarmos as nossas demandas em nossas mãos, nós não vamos dar conta. Olha, este livro, que eu já tive a oportunidade de ler esse livro completo, do pastor Marcos Vieira Monteiro. Pastor Marcos Vieira é pastor batista aqui de Fortaleza, que diz, o tema diz, está doendo muito, respostas da Bíblia para o seu sofrimento. Pastor Marcos diz no seu livro, eu não posso saber por que coisas ruins acontecem. Muitas vezes a gente até questiona, né? Por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Nós não conseguimos decifrar o porquê coisas ruins acontecem, mas certamente eu posso saber como Deus se sente a respeito de nossas dores. Basta ver como Jesus reage diante das irmãs de seu bom amigo Lázaro. Como que Jesus reagiu diante das irmãs de Lázaro? O que a Bíblia diz? Jesus o quê? Chorou. Basta observarmos como Jesus reagiu diante da viúva que acabou. Olha, Jesus lida com quem perde alguém. Jesus lida com você que está enfrentando a dor do luto. Jesus, ele entende a sua dor. Olha o que o texto bíblico diz, olha, da viúva que acabou de perder o filho, ou da vítima de lepra banida da cidade. Jesus confere um rosto a Deus e este rosto é marcado por lágrimas. Irmãos, pense bem, nós não sabemos por que coisas ruins acontecem. Gente, tem hora que a minha cabeça entra em parafuso, fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, por que essa situação está acontecendo? Nós não vamos ter as respostas aqui, mas nós podemos ter a certeza de que Jesus tem empatia com a nossa dor. O que é um ser empático? Empático é se colocar no lugar do outro. Jesus, ele é empático com a nossa dor. Jesus, ele representa o rosto de Deus. O seu rosto em lágrimas representa a face de Deus. Então ele se importa comigo, ele se importa com você, ele se importa conosco. Aí eu faço a seguinte pergunta: quem você será nessa história? Por Pedro, que deu um passo de fé fora do barco, ou os discípulos que viram a situação e permaneceram lá? Quem você vai ser nessa história? Gente, eu vou acabar por aqui hoje. Eu vou estender essa mensagem para sexta-feira que vem. Hoje nós trabalhamos um pontinho só. Tem mais 2. Amém? Hoje eu vou sossegar minha alma. Tem mais 2 pontinhos. Tá tudo bem? Mas eu gostaria de terminar no ponto 1. Quem você será nessa história? Pedro, que teve coragem. Pedro, que saiu, que deu o passo de fé. Quando Pedro sai do barco, ele ativa a fé. Ou você será como os discípulos que viram a situação e permaneceram lá? Você precisa ser como Pedro. Você precisa dar um passo de fé. Não fique amarrado nessa situação. Ressignifique. Vou usar uma palavra do ambiente psicológico, essa palavra ressignificar. Ressignifique a sua luta. E cresça com ela, na experiência da fé, não na experiência da vida. Amém, querida igreja? Tem mais 2 pontos, mas eu vou sossegar minha alma aqui. Amém? Tem mais 2 pontos. Vou concluir com a misericórdia do Eterno na próxima sexta-feira. Aí você tem uma tarefinha. Qual, pastor? Transmita para um colega. Olha, na sexta-feira o pastor começou a mensagem sobre a importância de ativar a fé. Aí você vai convidar essa pessoa para estar aqui conosco, ou para assistir, para acompanhar. Mas convide, esteja conosco e o Senhor vai renovar a sua fé. Quem crê, glorifica o nome de Jesus. Você vai estar comigo aqui na sexta-feira que vem, dê um glória. Dê um aleluia. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Pai, em nome do nosso amado Jesus Cristo, nesta noite nós começamos a aprender, Deus, um assunto tão delicioso. Nós precisamos permitir com que o Senhor venha ativar essa fé no nosso coração. Ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nós ficamos como, ó Deus, os discípulos. Nós ficamos presos, Senhor, a situações. Nós não queremos ficar presos a situações. Nós queremos ser como Pedro, que muitas vezes nós olhamos apenas para aquele aparente fracasso,
que foi um passo de fé. Aquilo foi pedagógico para Pedro. Senhor, quantas vezes situações vão vir sobre a nossa vida para nos ensinar algo? Pedro aprendeu: olhe para Jesus. E enquanto você continuar olhando para Jesus, a tempestade vai perdendo o domínio sobre a sua vida. A tempestade vai perdendo o domínio sobre o seu coração. Enquanto você continuar focado nele. Hoje eu quero olhar. Semana que vem eu quero olhar ainda, Senhor, para Pedro, o homem de coragem, que deu um passo de fé. Não importa as consequências. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero. É o Senhor mesmo, é o Senhor. Então manda-me ir ter contigo. Então vem, Pedrão. Então eu vou. Eu não sei as consequências, mas siga a voz do Senhor. Você não sabe as consequências, mas siga a voz do Senhor. Querida igreja do Senhor, a voz do Senhor está sendo ministrada hoje, nessa noite. A voz do Senhor está sendo ministrada nesta igreja. O Senhor está dizendo para você: olha, querido filho, a situação que você está enfrentando não é o discurso final. A situação que você está enfrentando não é o seu teto. A situação que você está enfrentando não é o seu limite. Eu tenho mais para fazer. Eu tenho mais para fazer na sua situação limitante, porque eu sou Deus. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Em nome de Jesus. A igreja continua orando. E eu gostaria de perguntar nesta noite: tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de dar um passo de fé, em entregar seu coração para Jesus? Seja corajoso hoje. Seja corajosa hoje, assim como Pedro foi. Mais para frente eu vou falar da direção. Hoje você gostaria, vou perguntar. Não é você aceitar Jesus não, sabe por quê? Jesus que te aceitou. É você agora abraçar o convite dele. Você gostaria hoje de abraçar o convite de Jesus? Levante uma das suas mãos. Alguém que está na galeria gostaria de tomar essa decisão? A nossa querida amiga, nossa querida irmãzinha gostaria. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Exaltado seja o teu nome. Assim como essa adolescente hoje, assim como essa adolescente está hoje entregando seu coraçãozinho para Jesus. Você que está aqui no templo gostaria de entregar seu coraçãozinho para Jesus? Gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levante as suas mãos. Venha até o altar, filha. Por favor, venha com ela, irmã Irani. Venha com ela, Irani. E eu falo novamente, viu, Irani? Aquele lugar está no meu coração. Qualquer hora eu estou chegando lá. Amém? Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Como é que você chama, filha? Maria Laura. Maria Laura. Repita comigo, Laura. Senhor Jesus, nesta noite, eu confesso o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Lava-me, Senhor, de todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia! Igreja, estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos, igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esta adolescente diante do Senhor. Nós profetizamos sobre a vida dela nesta noite, da sua graça, da salvação, do poder do Altíssimo, em nome de Jesus. A igreja te abençoa, filha. A igreja profetiza da bênção e da graça de Deus, em nome de Jesus. Em breve, Irani, nós vamos começar um pequeno grupo, em breve, no nome de Jesus, viu? Lá naquela comunidade. Em breve nós estaremos lá, em nome de Jesus. Amada filha,
dê o seu nome para aquela amada irmã ali, amém? Que Deus abençoe. Aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh glória, amém? Querida igreja, quase que a minha memória ia esquecendo. Domingo que vem nós vamos concluir de manhã, escute bem, a exposição, que é nesse mesmo estilo aqui que nós estamos fazendo. Nós vamos ministrar a palavra, fazendo apontamentos aqui na nossa tela, em nome de Jesus. E domingo que vem é o último. No outro domingo nós vamos começar outro super tema. Sabe qual que é o tema dos domingos de manhã? Acabando esse, o outro. Bom dia, Espírito Santo. Então serão alguns domingos de manhã que nós vamos chegar até esse lugar e dar bom dia ao Espírito Santo e aprender sobre o Espírito Santo. Vai ser manhãs assim, dirigidas, direcionadas pelo Espírito Santo. Amém? Então não perca. À noite, às 19 horas, nós temos também a segunda mensagem da nossa série. 5 resoluções para o avivamento pessoal. No primeiro domingo, foi trabalhado o seguinte tema: para que você tenha um verdadeiro avivamento na sua vida, você precisa tratar com o seu pecado. Ah, pastor, mas é tão pequenininho. Mas o que que tira? O que que o nosso querido diácono Ivanildo nos ensinou domingo passado? O que que tira a força do herói? Criptonita. E o que que é uma criptonita? É algo tão insignificante, gente. É uma pedrinha, não é? A criptonita é uma pedrinha verde, né? Tem até um livro sobre isso, parece que Caldas tem esse livro, Criptonita. Tem uma série de mensagens que nós depois vamos trabalhar aqui na igreja também. É algo tão pequenininho que tira a força. Pastor, é tão pequenininho. Domingo de manhã eu já ensinei à igreja quais são as mentirinhas que a sua mente tem contado a você. Uma das mentirinhas é: isso é tão pequenininho, tem problema não, ninguém está vendo. O concorrente da sua alma não dá 1 segundo de intervalo para levar você para o inferno. Pesado. O concorrente da sua alma não para 1 segundo, não dê brecha não. Amém? Em nome de Jesus. Então na próxima semana, no próximo domingo, não seja dono de coisa alguma. Se você quer receber um verdadeiro avivamento na sua vida, pare de pensar que você é dono de tudo. Deixa Deus falar com você no próximo domingo. Amém? Tem uma amiga que eu estou vendo aqui, que estou olhando ela ali. Nós vamos orar por sua sobrinha. Lídia, não é Lídia? Será que não é Lídia, meu Deus do céu? É a sua sobrinha, sua prima. Me lembra o nome dela, filha? Lavínia. Que bom, ela falou comigo: pastor, eu vou lá hoje, lá na academia, tá vendo? Que bênção. Pastor, eu vou lá hoje. Pô, vai mesmo. E ela veio hoje aqui. Nós vamos orar pela Lavínia, que está com uma situação de leucemia. Olha, você ouviu a palavra? O Senhor, Ele pode mudar esse quadro. Você crê? Porque eu creio com você, filha. Eu creio com você. Deus, Ele é o Senhor que acalma as tempestades. Eu sei o que vocês estão enfrentando, porque eu enfrentei. Nós estamos passando também por uma situação que nós vamos orar também pela avó da Mariana, pelo avô Valdir, por Penha. Nós estamos passando também por uma situação de enfermidade, novamente, mas nós cremos que Jesus é o Senhor das tempestades. O Senhor é o Senhor da vida de Lavínia. Amém? Que bom te ver aí, viu? Fiquei muito honrado e feliz com a sua presença. Vamos orar, a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar nesta noite a adolescente Lavínia. Meu Deus, a situação, ó Deus, diante da medicina, ó Deus, foi dado um diagnóstico, mas as minhas irmãs cantaram nesta noite que o diagnóstico do homem não é nada diante do poder de Deus. Ó Deus, foi ministrado aqui neste lugar que o diagnóstico do homem
não é nada diante do Senhor dos Senhores. E nós recebemos uma palavra viva para o nosso coração, de que, ó Deus, a situação não é o nosso limite, a situação não é o nosso teto, Senhor. Então nós oramos por essa adolescente, Pai, acalme o coração desta família, acalme o coração da sua prima, que o Senhor esteja na direção da vida de Lavínia, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos, Lavínia, sobre a sua vida, a restauração do Senhor, nós profetizamos a cura, nós profetizamos o renovo. Dê forças aos papais que estão enfrentando essa árdua batalha. Assim também eu oro, Pai, pela vida de Penha, pela vida de Valdir. Ó Deus amado, ó Deus, é uma situação, Senhor, que muitas vezes nós olhamos a situação e pensamos, é o nosso limite. Muitas vezes nós questionamos e perguntamos, mas o Senhor fala nesta noite: eu estou andando sobre as águas. Os seus problemas estão debaixo dos meus pés. E nós queremos, ó Pai, que todos os problemas, Senhor, que Penha está enfrentando, que Valdir está enfrentando, que Lavínia está enfrentando, e tantos outros talvez estejam enfrentando essa situação ou outra, que o Senhor esteja na direção, meu amado Pai. Em nome de Jesus, a igreja profetiza nesta noite também para o cálice de oração que é depositado no altar. Nós profetizamos da sua graça, nós profetizamos do seu renovo, nós profetizamos da sua cura, porta aberta, unção liberada, família curada, ó Deus, lágrimas sendo enxutas. Ó Deus, o Senhor é Deus que traz cura e restauração para cada pedido no cálice de oração. A igreja do Senhor profetiza em nome de Jesus. Amém. Igreja linda do Senhor, deixa eu te falar algo. Não tire os olhos do Senhor. Não vamos tirar os olhos do Senhor. Olha lá que imagem linda, gente. Olha que imagem linda. Olha para lá, deixa eu ver se eu volto isso aqui. Olha que coisa linda. Oh meu Deus, eu revelando o segundo ponto. Escute, olha que imagem linda, gente. É uma figura. Olha que coisa linda, gente. Deixa Deus falar com você através dessa imagem, ó. Uma hora chega. Tá chegando. Olha, gente, que coisa linda, que imagem linda. Ele está andando. Amém? Ele está andando. Estas águas provocaram medo nos discípulos, mas ele está andando sobre as águas. Gente, andar sobre as águas é algo sobrenatural, e ele é expert em fazer algo sobrenatural. Guarda essa imagem no seu coração, porque semana que vem ainda nós seremos direcionados por essa palavra. Amém? Põe a mãozinha no coração. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa noite tão prazerosa que nós passamos juntos aqui com os nossos irmãos na fé. Que o Senhor continue dirigindo o nosso caminhar. Ó Deus, que essa palavra venha nos sustentar, que essa palavra venha nos alimentar, Senhor, durante esse final de semana. Ó Deus, que domingo de manhã possa ser um tempo do Senhor para a nossa vida. Eu já sinto a unção que o Senhor tem para o próximo domingo de manhã. Eu já sinto a graça que o Senhor tem para o domingo à noite. Em nome de Jesus, a igreja concorda com o pastor? Levanta as suas mãos, por gentileza, e repita comigo assim: que o amor de Deus, o meu Pai, que a graça do meu Salvador, Jesus Cristo, que as doces consolações do meu amigo Espírito Santo seja comigo, com a minha família, com a minha igreja, com a minha cidade, com a minha nação e com o mundo, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe o seu final de semana, até domingo de manhã. Homens e jovens, eu preciso da ajuda de vocês amanhã, 15 horas, vou estar aqui com o diácono Marcos, amém? Você que nos acompanhou também, muito obrigado por sua companhia, que Deus te guarde. Noite chegar, tu és quem me guia.
tempestade me alcançar.